Olá, pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, nós vamos fazer a resolução de uma questão da FUVEST, que diz: o paralelepípedo reto retângulo ABCDEFGH, representado na figura, tem medida dos lados AB igual a 4, BC igual a 2 e BF igual a 2. O seno do ângulo HAF é igual a... Então, primeiro, as medidas dos lados. Do A até o B, mede 4. Então, aqui a medida é 4. Do B até o C, aqui a medida é 2. E do B até o F, do B até o F, que é, então, no caso, a altura, é 2. O 2 eu posso colocar aqui também, porque é a altura. Então, largura 4, comprimento 3, altura 2. O que nós vamos fazer aqui? Como ele pede o ângulo HAF, nós vamos ligar esses pontos ou esses vértices. O A ao H, do A ao H, do A ao F, outra ligação aqui, então, do A ao F, e aí, então, nós vamos ligar o H ao F. Bom, agora nós precisamos encontrar essas medidas. Essas medidas todas são as diagonais aqui dos nossos, aqui então, retângulos, no caso. Então, nós vamos ter que encontrar essas medidas. Esse retângulo EABF, ele mede 4 por 2. Então, o triângulo que eu tenho aqui, ó, eu vou chamar essa medida aqui, ó, de x, eu preciso encontrar esse valor de x. Esse x vai ser, então, a hipotenusa de um cateto 4 e de um cateto 2. Então, quando eu calculo ele aqui, ó, x elevado ao quadrado igual 4 elevado ao quadrado, que é o cateto ao quadrado, mais 2 elevado ao quadrado, aplicando o teorema de Pitágoras. Então, eu vou ter x elevado ao quadrado igual a 16 mais 2. Então, eu tenho x elevado ao quadrado igual a 20. Então, vamos fazer raiz x igual raiz de 20. 20 é a fatoração do 4 vezes o 5. Então, se eu fizer essa fatoração, eu tenho raiz de 4 vezes 5. O 4 tem raiz exata, eu posso tirar. Então, eu vou ficar com 2 raiz de 5 aqui. Então, essa medida aqui é 2 raiz de 5. Então, aqui no lugar do x, nós podemos, então, colocar 2 raiz de 5, vai ser essa medida, então. Aqui, 2 raiz de 5. Essa diagonal aqui também vem de um lado 4 por outro 2. Então, se ela também vem de um lado 4 por 2, ela também vai medir 2 raiz de 5. Eu vou fazer o mesmo cálculo aqui, ó. É 4, né? Do H ao G é 4 e do G ao F é 2. Então, eu tenho os mesmos catetos, vai ser o mesmo 2 raiz de 5. Agora, ainda eu tenho uma diagonal do H ao A. Ela passa desse lado aqui, ó, que é 2 por 2. Então, essa diagonal H ao A é a mesma diagonal que eu teria aqui. Então, ela vem de um lado 2 por 2. Ela seria a hipotenusa de 2 por 2. Então, se eu calcular ela aqui, ó, essa aqui que eu coloquei de azul, ela vai valer x. Então, x elevado ao quadrado igual a 2 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Então, eu vou ter x elevado ao quadrado igual a 4 mais 4, que é aqui 4 mais 4. Então, nós vamos ter aqui x igual raiz, que o quadrado vira raiz, de 8. 8 fatorando é 4 vezes o 2. Então, eu tenho aqui dentro da raiz 4 vezes o 2. O 4 pode sair e o 2 permanece. Então, eu vou ficar com 2 raiz de 2. Bom, então, esse lado aqui mede 2 raiz de 2. 2 raiz de 2. Para ficar mais visível esse triângulo, eu vou colocar ele, somente ele, aqui.
Vou redesenhar ele, somente o triângulo, então. Então, os lados ou os vértices, né? Aqui eu tenho o vértice A, aqui eu tenho o vértice H, aqui eu tenho o vértice F. Bom, os lados, então, medem que nós encontramos aqui 2 raiz de 5, aqui também 2 raiz de 5, apesar de no meu desenho não parecer, né? E aqui 2 raiz de 2. Bom, tendo dois lados iguais, ele torna-se um triângulo isósceles, apesar de não parecer no desenho. O ângulo que ele quer é o HAF, então o ângulo está aqui, é esse ângulo que ele quer. Como ele é um triângulo isósceles, eu posso traçar a partir daqui, ó, uma bissetriz. E aí eu vou dividir essa parte AH em dois lados iguais. Cada um desses lados, então, vai medir 2 raiz de 2. E com isso, aqui, ó, torna-se um ângulo de 90 graus. E eu tenho um triângulozinho aqui, ó. Com relação a esse triângulo, essa bissetriz que eu tracei aqui, ó, ela torna-se o cateto oposto. E a hipotenusa é 2 raiz de 5. Como eu quero seno, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Porém, eu ainda não tenho esse cateto oposto. Então, eu vou fazer, ó, mais uma vez o Pitágoras. Agora, a minha hipotenusa é 2 raiz de 5. 2 raiz de 5 elevado ao quadrado igual o cateto oposto, que eu quero elevado ao quadrado, posso chamar de x de novo, né? Que é esse cateto oposto, e esse lado aqui, ó, que então vai medir somente raiz de 2, que ele mede a metade daqui por causa da bissetriz. Então, ele vai medir somente raiz de 2 ao quadrado aqui. 2 ao quadrado dá 4, raiz de 5 ao quadrado dá 5, 4 vezes 5, 20. Igual a x elevado ao quadrado, mais aqui ele vai simplificar, então, a raiz, eu vou ter aqui 2. Então, nós vamos ter 20 menos 2, igual a x ao quadrado, vai ser 18. Então, fica x igual raiz de 18. Raiz de 18 é 9 vezes 2. Então, fazendo essa fatoração do 9 vezes o 2, o 9 pode sair da raiz. Então, o meu cateto oposto será 3 raiz de 2. Então, esse aqui, esse 3 raiz de 2, é o meu cateto oposto desse triângulo aqui, que vai me ajudar, então, a encontrar o seno de alfa. E a minha hipotenusa é 2 raiz de 5. Então, seno é cateto oposto sobre hipotenusa. Então, seno de alfa, que é o que eu quero, cateto oposto, que é 3 raiz de 2, sobre a hipotenusa, que é 2 raiz de 5. Bom, esse seria o seno. Porém, observando a resposta, nós não temos nenhuma opção com essa resposta. Outra coisa que chama atenção, todas as raízes aqui estão no denominador. Então, eu preciso fazer uma racionalização não do numerador, e sim, não do denominador, e sim do numerador. Então, ao invés de multiplicar por raiz de 5, que é o que a gente geralmente faria, nós vamos multiplicar ele por raiz de 2, para deixar raiz no denominador e eliminar ela do numerador. Então, no numerador, eu vou ficar com 3 vezes raiz de 4, que é 2. Então, 3 vezes 2. E no denominador, eu vou ficar com 2 raiz de 10. 2 raiz de 10. Agora, como eu posso observar, eu tenho um 2 no numerador e um 2 no denominador que eu posso simplificar, sobrando assim 3 raiz de 10. 3 sobre, no caso, raiz de 10. Resposta correta, então, letra E. Espero que tenham compreendido a solução, que tenham gostado do vídeo. Não esqueça de fazer a inscrição no canal e deixar aí uma curtida se gostou, se não gostou, deixar um comentário, certo?
Abraços e até o próximo vídeo.